gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui dando uma pausinha no meu cronograma de temas selecionados para abordar aqui no canal, porque eu vou atender o primeiro pedido que eu recebi de um tema específico nos comentários do último vídeo que eu gravei. A Nara, uma das pessoas que tem acompanhado aqui o canal, me pediu para abordar um tema super incendiário. Eu acho que ela aproveitou que eu estava falando de um tema polêmico no vídeo anterior e acabou me pedindo um tema mais polêmico ainda, e eu adorei a sugestão. Mas esse tema praticamente liga o nosso alerta vermelho. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre as funções das parteiras e das doulas. Esse tema gera muita confusão porque tem muita gente por aí que pensa que essas duas profissionais exercem a mesma função na cena do parto. Gente, muita calma nessa hora. Eu vou até recorrer àquela célebre frase que ninguém sabe quem disse ou quem escreveu, mas que ilustra muito bem essa situação. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu peço uma salva de palmas para essa frase. Realmente essa frase é ótima, porque as parteiras e as doulas exercem funções completamente diferentes no cenário do parto. E a minha intenção hoje aqui com esse vídeo é justamente a de esclarecer quais são as diferenças nessas funções. Bom, então para começar a falar sobre essas diferenças, eu acho super importante eu explicar para vocês que quando eu estou falando sobre parteiras aqui no vídeo, eu estou me referindo às parteiras urbanas. O que é isso? Então, normalmente quando a gente pensa nas parteiras, né, quando a gente se depara com essa palavra, a gente pensa naquela imagem das parteiras que aparecem nos filmes antigos, naquelas histórias onde ainda não existiam os hospitais e as parteiras iam até as casas das mulheres para acompanhar os partos. Não existia estrutura nenhuma e muitas mulheres morriam nesses partos que a gente costuma relacionar com a palavra parteira. E por isso, a simples palavra parteira já gera uma resistência imensa em muitas pessoas que se deparam com ela. De fato, aqui no Brasil, por exemplo, ainda existem algumas parteiras que não estudaram para exercer esse ofício e que atendem em regiões bastante longínquas, em cidades que não têm hospitais, por exemplo, cidades que ficam muitas vezes a horas de barco ou de canoa de distância do hospital mais próximo, né? Então são parteiras que a gente chama de parteiras tradicionais. Eu não estou falando dessas parteiras nesse vídeo, tá? Aqui nesse vídeo eu estou falando das parteiras que estudaram para exercer este ofício. Foco na palavra estudaram. Quem são, portanto, as profissionais que representam essa categoria de parteiras urbanas aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, nós temos as obstetrizes. Não são médicas obstetras, atenção, são obstetrizes que são formadas pelo curso de obstetrícia da USP da Zona Leste de São Paulo. Esse é um curso superior reconhecido pelo MEC, que tem a duração média de mais ou menos 4 ou 5 anos e as estudantes também passam pela fase do estágio obrigatório. Outras profissionais que fazem parte dessa categoria de parteiras que estudaram aqui no Brasil são as enfermeiras obstetras. Então elas fazem um curso superior de enfermagem e depois se especializam na área obstétrica, exercendo então a função de enfermeiras obstetras. Tanto as obstetrizes quanto as enfermeiras obstetras, portanto, não são médicas, são profissionais que estudaram em cursos superiores, né, sendo obstetrícia ou enfermagem com especialização depois, e que são capacitadas para acompanhar o pré-natal de baixo risco e atender e assistir partos de baixo risco. Inclusive, vou até aproveitar para fazer um pedido. Se você que está aí do outro lado conhece algum profissional que trabalha na área da saúde, especificamente nessa área da obstetrícia, por favor, compartilhe esse vídeo com ele, porque eu acho que esse vídeo pode ajudar esse profissional a quebrar alguns dos preconceitos que talvez ele tenha em relação às parteiras e às doulas. Aqui no Brasil a gente costuma pensar que os partos
só podem ser acompanhados por médicos obstetras, e não é isso. Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, a Kate Middleton, a princesa, né, esposa do príncipe William, teve os partos dela acompanhados por midwives, que seriam justamente as parteiras da Inglaterra, né, parteiras que estudaram. Então não haviam médicos presentes na sala onde a princesa deu à luz, né? Existiam sim médicos no hospital. E, nesse caso, se ela necessitasse de algum auxílio médico durante os partos, os médicos estavam ali disponíveis para auxiliar. Mas não foi necessário acionar nenhum médico no parto da princesa. Sendo assim, as parteiras, portanto, são profissionais capacitadas para atender partos de baixo risco, sendo esses partos hospitalares ou domiciliares. E aqui entra uma grande polêmica em relação aos partos domiciliares, mas isso é assunto para outro vídeo. A gente não costuma falar que parteira faz parto, porque quem faz o parto, na verdade, é a mulher, não é a parteira, né? É a mulher e o bebê ali, durante o trabalho de parto, que vão fazer o bebezinho nascer. As parteiras estão ali para assistir aquele parto e, logicamente, se houver alguma intercorrência, o médico deverá ser chamado, porque quando existe a necessidade de uma intervenção médica, o profissional capacitado para fazer essa intervenção médica é o médico. Inclusive, eu acho super interessante eu aproveitar essa oportunidade para falar que nós, que fazemos parte do movimento pela humanização do parto aqui no Brasil, lutamos justamente para que essas profissionais parteiras sejam inseridas no quadro de funcionários dos hospitais, para que elas também possam atender aos partos normais, né, de baixo risco, que acontecem nessas instituições, diminuindo, portanto, a taxa elevadíssima de cesáreas que a gente tem aqui no Brasil. Essa é sim uma das bandeiras da nossa luta. Nós realmente acreditamos que um modelo multidisciplinar de atendimento à gestante, como é o modelo adotado em muitos dos países desenvolvidos, né, seja um modelo mais funcional do que o modelo adotado hoje, que é o modelo que coloca o parto nas mãos somente dos médicos, sobrecarregando o trabalho dos médicos e, por isso, aumentando as chances deles utilizarem intervenções médicas sem real necessidade nos partos de baixo risco. Muita gente acha loucura quando a gente fala isso, mas é super importante a gente esclarecer que realmente em diversos países desenvolvidos o modelo adotado é justamente esse modelo multidisciplinar de atendimento à gestante. Então, se é uma gestante de baixo risco, normalmente todo o pré-natal e o parto vai ser acompanhado por uma midwife, por uma parteira, né? Não vai ser acompanhado pelo médico. O médico só é chamado quando há real necessidade de uma intervenção médica, quando existe algum risco associado àquele parto e a presença do médico que estudou justamente para salvar vidas se faz extremamente importante e pode mudar o desfecho daquele parto. E a mesma coisa acontece em relação ao pré-natal. Então, uma parteira é totalmente capacitada para acompanhar o pré-natal de uma gestante, mas a partir do momento que ela percebe a existência de algum fator de risco, como por exemplo uma hipertensão gestacional, obviamente essa gestante vai ser encaminhada para um médico. E as doulas? Eu acho importante eu já começar abordando as principais diferenças entre o trabalho das doulas e o trabalho das parteiras. Então, para começo de conversa, as doulas não precisam ser da área da saúde. Então qualquer pessoa pode ser uma doula? Exatamente isso. Qualquer pessoa que tenha o dom do cuidado, né, que goste de cuidar de outra pessoa numa situação de vulnerabilidade, pode ser uma doula. Não é necessária, portanto, a formação na área da saúde. Para ser uma doula, normalmente a pessoa faz um curso de capacitação que pode durar uma média de 2, 3, 4 dias. Nesse cursinho, as candidatas a doulas vão aprender técnicas de massagem para utilizar durante as contrações, né, ajudando na administração natural das dores da gestante.
vão aprender posições variadas que também podem auxiliar na administração da dor, né? Vão aprender um pouco sobre fisiologia do parto, né? Para saber mais ou menos em que estágio a gestante está naquele trabalho de parto, apenas observando, né? E poder ajudar melhor com essas técnicas de alívio natural das dores que elas dominam. E isso tudo é pano para manga para eu falar sobre a segunda diferença maior entre o trabalho das doulas e o trabalho das parteiras, que é o fato de que as doulas não fazem partos. Eu acho que a missão mais importante desse vídeo é deixar justamente essa frase na cabeça de cada pessoa que está assistindo aí do outro lado. Doula não faz parto. Talvez se eu repetir umas 3 vezes, ajude a gravar essa mensagem. Então, doula não faz parto. Repita. Doula não faz parto. Repita. Doula não faz parto. 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 Brincadeiras à parte, eu só quero que essa mensagem fique bem gravada, porque realmente a gente encontra com muita frequência notícias por aí dizendo que doulas fizeram partos. Estou utilizando o faz parto entre aspas, porque como eu já falei aqui no próprio vídeo anteriormente, nem doula nem parteira fazem partos. Quem faz o parto é a mulher, mas as doulas não têm capacitação para acompanhar esses partos de maneira técnica como as parteiras. Então qual é na verdade a função da doula? A principal função da doula nada mais nada menos é do que prestar apoio físico e emocional para a gestante durante a hora do parto. Para dar uma contextualizada então no papel da doula, a palavra doula vem do grego e significa mulher que serve. Então é importante eu destacar aqui que o trabalho da doula não substitui a parteira ou o médico na cena do parto, assim como o trabalho do médico e da parteira não substituem o trabalho da doula na cena do parto. Cada um tem uma função distinta. O médico, a parteira que estão ali presentes naquela cena de parto, tem a missão de assistir aquele parto para diagnosticar qualquer anormalidade, né, qualquer coisa que saia fora do curso normal e, neste caso, lançar mão de técnicas para aumentar a chance de conseguir um desfecho positivo diante daquela situação, daquela anormalidade. Então, o foco principal, tanto das parteiras quanto dos médicos obstetras durante o parto, é o próprio parto, porque eles têm que ficar o tempo todo atentos caso alguma coisa saia ali do curso normal. A doula, por sua vez, tem o foco principal na mulher. A doula vai estar presente ali na hora do trabalho de parto e vai ajudar a gestante a administrar as dores e as contrações com as técnicas que ela aprendeu de massagem, de posições. Então, doulas não fazem exame de toque, doulas não verificam dilatação, doulas não auscultam o bebê. É importante deixar bem claro que as doulas não realizam exames e procedimentos médicos. As doulas só lançam mão de técnicas de alívio das dores das contrações, sendo que essas técnicas são técnicas naturais. A doula está ali para aquela mulher, por aquela mulher. Então ela vai dar todo o apoio emocional. Sabe aquela coisa de segurar a mão na hora? A doula está ali para isso também, né? Lógico que normalmente a gestante tem um acompanhante de sua escolha, sendo marido, sendo mãe, sendo tia, independente de quem seja, mas a doula também está ali para isso. Então, de repente, se a gestante quiser dar a mão para a doula e para o marido, para a doula e para a mãe, a doula está lá para isso também. Outra função que as doulas acabaram assumindo aqui no Brasil, diante de um cenário tão desfavorável ao parto normal, é a de empoderar a gestante, empoderar o casal que está passando pela gestação. Então, empoderar vem de poder, pegar o poder para si. Então, a doula ajuda a gestante, o casal, a entenderem o que vai acontecer durante esse processo de gestação, do trabalho de parto e tudo isso fornecendo informações com evidências científicas. Então a doula, ainda no período de gestação,
pode fazer bastante diferença, ajudando o casal na elaboração do seu plano de parto, que é uma ferramenta fundamental para o casal que está buscando um parto normal aqui no Brasil. Oi, tudo bem? Temos um invasor. Ah, fala oi, filho. Oi, pessoal. Eu vou abordar o tema plano de parto logo em algum vídeo, mas por hora já fica essa informação. Às vezes o trabalho de parto está acontecendo e por alguma razão é necessária que seja feita uma intervenção médica, né? Nessa hora, a doula estar ali ao lado do casal ajuda bastante, porque ela pode explicar melhor para o casal o que é aquela intervenção, pode acalmar o casal, né? Então ter a presença de uma doula durante o trabalho de parto é bom sempre para acalmar os nervos. Inclusive as doulas costumam ajudar bastante a acalmar o acompanhante também da gestante, né? Sendo ali novamente o marido, a mãe, quem quer que seja, né? A doula tá ali e como ela domina aquele cenário, domina, né, todas as reações que as gestantes costumam ter durante o trabalho de parto, né? Então tem gestante que grita, tem gestante que chora, tem gestante que fica quieta, né? A doula, como já conhece bem essas reações, ela consegue acalmar o marido, consegue acalmar a mãe da gestante, quem quer que seja, né? Porque ela já está acostumada. É muito comum que o acompanhante da gestante, quando vê a gestante tendo dor, queira que essa dor pare de alguma forma, né? Então a gente costuma ver marido pedindo cesárea, mãe da gestante pedindo cesárea, né? Por quê? É óbvio, para esses acompanhantes é difícil ver uma pessoa que eles gostam com dor, né? Então é bom ter a doula ali, porque a doula vai acalmando esses acompanhantes, explicando que tudo isso faz parte ali daquela hora, daquele momento. E as doulas também fazem bastante diferença na hora do pós-parto. Então depois que o casal já está com o bebezinho ali no colo, as doulas ajudam bastante no processo de aleitamento, ajudam a administrar as emoções ali dos primeiros dias depois do parto, né, que costumam ficar um pouco conturbadas. Então é ótimo ter uma doula durante o pós-parto também. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vê que ainda tem muitos hospitais que proíbem a entrada das doulas. Isso acontece muitas vezes por pura falta de informação e esclarecimento sobre a real função da doula durante o trabalho de parto. Então eu vou aproveitar essa oportunidade para ressaltar a informação de que as doulas não interferem no trabalho dos médicos. As doulas não interferem no andamento do trabalho de parto. As doulas não realizam exames e intervenções médicas. As doulas estão ali para dar apoio emocional e físico para aquela gestante de forma natural, como eu já falei anteriormente. Então, se você que está assistindo esse vídeo aí do outro lado é um médico obstetra e sempre teve aquele pé atrás com a função das doulas, eu espero que esse vídeo esteja ajudando a clarear o que a doula faz na cena do parto. Ela não vai interferir na sua conduta médica, ok? Eu acho super importante também deixar registrado aqui que existe uma pesquisa que comprova que o simples fato de possuir uma doula durante o trabalho de parto e o parto pode reduzir em 50% os pedidos de realização de uma cirurgia cesariana, pode reduzir em 60% os pedidos da utilização de uma analgesia, reduz em mais ou menos 40% a necessidade de utilização do fórceps, que é aquela espécie de concha que os médicos usam para puxar o bebezinho, e 40% também a necessidade da utilização da ocitocina sintética, né, a ocitocina artificial, e pode reduzir em 20% a duração do trabalho de parto. Olha que fantástico! Então a doula, durante o pré-natal, pode ajudar a gestante, o casal, a receber informações de qualidade sobre o trabalho de parto e o parto e ajudar principalmente na elaboração do plano de parto. Durante o trabalho de parto e o parto, a doula vai ajudar ali com as técnicas naturais de alívio da dor. E no pós-parto, a doula vai ajudar com o aleitamento e com todas as emoções pertinentes ao pós-parto mesmo.
E a parteira, por sua vez, é a profissional responsável por acompanhar de fato esse parto, né? Por assistir esse parto, por atender este parto e lançar mão das suas técnicas para ajudar esse parto a acontecer de uma maneira mais segura. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de uma vez por todas a esclarecer a enorme diferença que existe entre essas duas funções. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui embaixo. Se você conhece uma gestante que possa se interessar, eu peço que você compartilhe esse vídeo com ela e eu espero vocês aqui no próximo vídeo que eu postar. Tchau, tchau e até mais!